noite a todos. Meu nome é Marcelo Gurjão Silveira Aite, sou especialista em Direito Eleitoral e Direito Administrativo e hoje fui convidado pela TV Assembleia para falar sobre o direito eleitoral e as alterações introduzidas na nova legislação de 2015, em especial algumas alterações que introduziram modificações nos gastos de campanha e as implicações nas eleições de 2016. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve introdução com relação às questões envolvendo aqueles que podem ser candidatos, que podem ter sua possibilidade de ser candidatos, ser elegíveis. Todo cidadão brasileiro que seja nacional brasileiro, no pleno gozo de dos seus direitos políticos e esteja feito o alistamento eleitoral e tenha domicílio na circunscrição da zona eleitoral e tenha filiação partidária, em tese, eles podem ser candidatos. O que vem a ser a nacionalidade brasileira exigida? Em regra, exige-se a nacionalidade brasileira para ser candidato no Brasil, tem que ser necessariamente brasileiro. Há alguns cargos, os cargos estão diretamente relacionados na linha sucessória, exigem-se que seja brasileiro nato, ou seja, brasileiro nascido no Brasil, que tenha, ou nascido fora no Brasil, filho de estrangeiros que estão lá exercendo atividades fora do Brasil, em atividades envolvendo relações públicas brasileiras por diplomacia e assim por diante. Pleno gozo dos seus direitos políticos seria a questão envolvendo a inafastabilidade um dos mais primordiais direitos que existe, que é o direito de votar e ser votado. A pessoa que tenha mais de 18 anos e menos de 70 anos estão no Brasil obrigados a votar e sendo facultado o direito ao voto aqueles que estão entre 16 e 18 anos e os maiores de 70 anos. Não podemos nos esquecer que os analfabetos, eles podem ser sim eleitores, também sendo facultado a eles exercer esse direito de voto, mas não podem ser candidatos. Eles não podem exercer o que nós chamamos de elegibilidade ativa, passiva, ou seja, receber o voto. Eles não podem receber o voto. Está alistado. O alistamento eleitoral nada mais é do que o vínculo que todo mundo que tenha mais de 18 anos e menos de 70 anos tem que se inscrever nas zonas eleitorais da respectiva circunscrição para que possa efetivamente exercer essa função máxima de cidadania, que é o direito ao voto, que é aquilo que você consegue modificar o seu país exercendo esse direito é um direito muito caro, que os brasileiros não podem deixar de exercer esse direito. A questão, na sequência, a questão do domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral nada mais é do que o que nós dizemos, que ele não se vincula ao domicílio civil. Não é o local onde a pessoa reside, mas é o local onde ele está vinculado na justiça eleitoral para exercer o voto. No meu caso, por exemplo, resido em São Paulo e tenho a minha circunscrição, o meu domicílio eleitoral na cidade de Piraju, interior de São Paulo, onde eu nasci. Para você poder exercer esse direito de voto, você tem que estar com alistamento eleitoral até um ano antes na respectiva circunscrição eleitoral. Com relação a outro fato muito importante nesse cenário todo, com relação a questão envolvendo a filiação partidária. No Brasil, não existe a possibilidade de eleições avulsas. O que seria isso? Seria aquelas eleições que não estariam vinculadas a partidos políticos. No Brasil, a questão é diferente. O candidato, necessariamente, aquele que pleiteia ser candidato, necessariamente ele tem que estar filiado a um partido. E na alteração introduzida pela Lei 13.165 de 2015, essa filiação ela reduziu-se para 6 meses. Anteriormente, o candidato, aquele que pleiteava, o pré-candidato, ele tinha que estar filiado a um partido há um ano antes do pleito. Agora não. Agora ele precisa estar 6 meses antes. Uma outra questão importante,
que é fundamental é a questão da idade mínima para os cargos. A idade mínima para os cargos, nós podemos observar que as idades mínimas de 35 anos para ser presidente, vice-presidente e senador no Brasil, 30 anos para ser governador e vice-governador, 21 anos para ser deputado federal, deputado estadual, prefeito e vice-prefeito, e 18 anos para ser vereador. 18 anos, essas idades elas estão relacionadas à data da posse, com exceção para vereador. O vereador teve essa modificação introduzida agora pela essa legislação nova, que alterou a lei das eleições, que seria na data do registro da candidatura. Uma modificação substancial, porque anteriormente candidatos com menos de 18 anos, era raro, mas candidatos com menos de 18 anos, eles poderiam pugnar, pleitear, ser candidato, concorrer às eleições e precisaria ter 18 anos da data da posse. Então, seria no ano subsequente, que a posse normalmente ocorre no primeiro dia do ano subsequente. Com relação, além de tudo isso, fora todos aqueles aspectos que eu já falei, com relação aos aspectos positivos para que seja candidato, ou seja, nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio na circunscrição, filiação partidária, o candidato, o pleiteante, ele precisa necessariamente não ser inelegível. O que vem a ser a inelegibilidade? É um conceito, é a capacidade eleitoral passiva. Quando ele não tem a capacidade eleitoral passiva, ou seja, a capacidade de ser votado, há um impedimento legal pela Lei 64 de 90, Lei Complementar 64 de 90, que veda essas candidaturas. Há alguns pontos importantes com relação a isso. Podemos destacar que as inelegibilidades, elas são divididas em dois cenários, divididas em inelegibilidades constitucionais, com aquelas previstas na Constituição, e as inelegibilidades legais são aquelas previstas na Lei Complementar de 90. A inconstitucional são aquelas ligadas os inalistáveis, ou seja, os estrangeiros e os conscritos. Os conscritos são aqueles que estão prestando serviço militar obrigatório. E esses não podem concorrer de forma absoluta, que é a Constituição veda. E os analfabetos. Os analfabetos no Brasil, infelizmente ou felizmente, não podem ser eleitos, em que pese haver história no Brasil de candidaturas e de candidatos eleitos que há uma certa dúvida com relação à alfabetização ou se era ou não alfabetizado. As inelegibilidades legais são aquelas previstas na Lei 64 de 90. Essa Lei 64 de 90, ela tem um rol exaustivo, ou seja, um rol que não permite exemplificações. Ele é um rol que traz lá uma sequência de 10 a 15 pontos que trazem as questões da inelegibilidade para o cidadão brasileiro, aqueles que não podem concorrer. Vou destacar dois mais importantes. Um primeiro, que é o que trata daqueles que têm condenação por ato de improbidade, condenações em segunda instância por atos de improbidade, ou já com trânsito em julgado. E o segundo ponto, que eu vou destacar na sequência, são aqueles envolvendo os que têm contas rejeitadas pelos tribunais de contas dos respectivos estados e aqui na cidade de São Paulo, o Tribunal de Contas do município. Vou dar um destaque inicial para a questão envolvendo a rejeição com relação àqueles que têm envolvendo as rejeições de contas por tribunais. Para que o artigo 1º, inciso 1, a linha G, ele destaca que para aqueles que exerceram o cargo ou função pública, tiverem suas contas rejeitadas por irregularidades insanáveis, que configurem ato doloso de improbidade administrativa ou por decisão irrecorrível de órgão competente, aí os órgãos competentes seriam os atrelados, as autarquias, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, terão por 8 anos declarada sua inelegibilidade. Há um destaque importante com relação a isso. Não é qualquer conta rejeitada que geraria a inelegibilidade.
tem alguns aspectos importantes que a lei traz. A conta tem que ser a conta rejeitada, ela tem que ser uma irregularidade insanável. Aquela irregularidade que não pode, que o candidato ele não pode corrigir aquele vício. Por exemplo, um candidato, um presidente de Câmara, que faz pagamentos de jeton, que é vedado pela legislação, isso é um vício insanável, não há como ele recuperar esse vício. Por outro ponto, nós temos a questão, por exemplo, de um prefeito que tenha recebido convênios da União, por exemplo, e feito os gastos de forma regular, e na hora da comprovação existiu-se alguma glosa, algum ponto que o Tribunal de Contas da União rejeitou, anulou aquele vício e ele tem que pagar uma multa para repor aquele eventual gasto que deixou de pagar. Isso seria um vício sanável, vício que pode ser recuperado. Esse segundo hipótese, o candidato sim pode ser candidato. Na primeira hipótese, não. Na primeira hipótese é um vício insanável que geraria, que nós apontamos ali, ato doloso de improbidade. Então, nesse aspecto, nos atos dolosos de improbidade, o candidato não poderá ser, não vai poder concorrer não vai poder concorrer não, ele poderá efetivamente se registrar na candidatura e ser impugnado ou pelo Ministério Público, pelo partido político ou por outro candidato opositor. O segundo aspecto, que é o aspecto que mais tem se destacado, que a gente recebe muita consulta no escritório, é a questão envolvendo a suspensão de direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Também geraria uma inelegibilidade de 8 anos. Isso é introduzida pela lei da ficha limpa. Essa é uma questão que gera muita consulta no escritório, porque chega a ser surreal esse dispositivo da lei, introduzido pela lei da ficha limpa. Surreal por quê? É quase que impossível existir uma condenação em segunda instância por ato que gere lesão ao erário e enriquecimento ao mesmo tempo. A lei de improbidade administrativa, ela estabelece os atos de improbidade administrativas nos artigos 9º, 10º e 11º. Os artigos 9º e 10º são esses que tratam exatamente da lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. O candidato, com a forma que está aqui, para ser inelegível, ele tem que preencher todos os requisitos. Ou seja, ele tem que ter cometido um ato doloso, agido com vontade de lesar o Estado, agido com vontade expressa de conseguir modificar, praticar um ato que seja lesivo ao patrimônio público, que tenha causado com esse ato lesão ao patrimônio e, ao mesmo tempo, tenha se enriquecido ou enriquecido a terceiro com esse ato. Isso não acontece, isso é muito raro de acontecer. Se não tiver presente esses 3 elementos, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, já sedimentaram o entendimento de que não existe inelegibilidade. Os tribunais regionais eleitorais insistem em manter que precisa só 2 elementos, mas está pacificado, há um voto brilhante do ministro Gilmar Mendes, que traz e põe uma pá de cal nessa situação, e trazendo nesse voto inúmeros votos de outros ministros, falando que tem necessariamente que existir os 3 elementos: então, dolo, lesão ao patrimônio público e enriquecimento do agente político ou do contratado. É algo quase que surreal, algo que nunca vai acontecer, ou se acontecer é de forma muito rara. Eu tenho inúmeras ações no escritório que a gente patrocina de defesa de candidatos políticos que, em nenhum dos casos, alcança esse elemento. Mas uma coisa importante que nós temos que destacar de forma diversa nesses 2 episódios é o que trata a parte inicial, que é a perda dos direitos políticos. A perda dos direitos políticos só ocorre com o trânsito em julgado nas cortes superiores.
eles não têm nada a ver com a decisão de segunda instância apenas. Há alguns entendimentos, respeito àqueles que se posicionam de forma contrária, mas é muito claro. Os efeitos trazidos pela lei de inelegibilidade com a lei da ficha limpa não se coadunam, não se aplicam ao mesmo tempo que o que traz a lei, o que traz a Constituição com relação à perda dos direitos políticos e a lei de improbidade. Passado esse ponto, vamos entrar na questão envolvendo especificamente as regras, as novas regras para as eleições e os limites de gasto de campanha introduzidos pelas novas leis de 2015, em especial a Lei 13.165 de setembro de 2015, que introduziram algumas significativas alterações. Com relação à filiação partidária, como já comentei anteriormente, a filiação partidária, anteriormente, ela era necessária que fosse um ano antes das eleições. Com a mudança introduzida, ela reduziu-se para 6 meses, a filiação partidária. Por quê? Porque houve uma redução também do período de eleição. A propaganda eleitoral, ela houve um encurtamento de 90 para 45 dias. Logo, isso e todos os outros prazos, eles também foram reduzidos. Um segundo ponto importante que nós temos que destacar é com relação às convenções partidárias. Anteriormente, as convenções partidárias, elas eram entre 10 e 30 de junho, porque as eleições antes eram aproximadamente 90 dias o prazo eleitoral. Agora, ele começou agora no dia 20 de julho e vai se esgotar agora no dia 5 de agosto. E isso houve uma modificação também introduzida por conta desse encurtamento. Registro da candidatura, agora, os registros da candidatura, houve essa alteração também, será até as 19 horas do dia 15 de agosto. Então, os candidatos que participaram das convenções, tiveram na sua convenção sua candidatura confirmada pelo partido, ele tem que entregar toda a documentação necessária até as 19 horas do dia 15 de agosto. Outra questão importante, outra alteração importante que nós podemos observar, como já havia falado, foi o encurtamento da campanha, que agora começa no dia 16 de agosto do ano eleitoral. Agora, uma questão importantíssima é a questão envolvendo a doação de campanha. Há uma vedação agora expressa com relação às doações feitas por pessoas jurídicas. Isso é fruto, evidentemente, dos acontecimentos que nós estamos observando no Brasil, em especial a questão envolvendo o Petrolão, da questão da Petrobras, da Lava Jato, que houve essa vedação com relação à doação de campanha por pessoa jurídica. Mas isso, como dito pelo ministro Gilmar Mendes, numa entrevista recente dada à Globo News, sobre essas modificações introduzidas, é uma caixinha de Pandora, é um pulo no escuro. Nós não sabemos o que vai existir agora. Como não há no Brasil uma tradição de campanha financiada por pessoas físicas, isso vai gerar uma dúvida com relação à lisura dessas questões envolvendo os gastos de campanha com doações vedadas por pessoas jurídicas. Outro ponto importante, uma alteração fundamental, que fato que nós vamos tratar depois com mais calma, são questões envolvendo os limites de gastos introduzidos pela Lei 13.165 de 2015. Trouxe novas e importantes regras para os gastos da campanha. Por exemplo, estabeleceu-se que no município com até 10 mil eleitores, as candidaturas não poderão gastar mais do que R$100 mil para o cargo de prefeito e R$10 mil para o cargo de vereador. Isso se não houver uma diferença com os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vai existir uma regulamentação, que eu vou tratar posteriormente, com relação ao redutor de 30% do maior gasto de campanha municipal. Na verdade, com o lançamento, agora no dia 20,
o Tribunal Superior Eleitoral já estabeleceu os limites de gastos e nos municípios até 10 mil eleitores vai dar, o prefeito, o candidato a prefeito vai poder gastar 100 mil e poucos reais. 100 mil e poucos reais, como vou tratar posteriormente, é um gasto irrisório para uma campanha de prefeito. Se nós pensarmos que as campanhas ela têm gastos com publicidade, gasto com produção de comícios, gastos com desenvolvimentos de sites e assim por diante, gastos com contratações de pessoas, de carros e assim por diante, esse valor é um valor absolutamente baixo. E por fim, destaco uma alteração importante, que também é com relação ao quociente eleitoral nas candidaturas proporcionais, que houve uma modificação com relação à introdução dos 30%, a consolidação da exigência dos 30% de candidatura de mulheres, e isso vai gerar lá na frente uma dificuldade com relação ao quociente eleitoral, que será tratado posteriormente. Financiamento de campanhas e limites de gastos. As eleições no Brasil, ela tem essa conotação de um financiamento misto. O que seria o financiamento misto? Parte de direito público e parte de direito privado. Na parte de direito público, estamos falando exclusivamente os recursos oriundos dos fundos de campanha. Os fundos de campanha, os fundos partidários, eles fazem remessas para os partidos políticos e também poderão fazer remessas de valores individualizados aos candidatos, limitados ao teto, como tratado anteriormente, o teto de 100 mil reais nas candidaturas dos municípios até 10 mil eleitores, isso seria o limite. E as doações privadas são as doações envolvendo as pessoas físicas, exclusivamente as pessoas físicas, e outros partidos ou outras candidaturas. Então, os partidos políticos, eles são considerados pessoas jurídicas privadas, por isso está enquadrada ali como recursos oriundos de pessoas, recursos oriundos de vias privadas e não públicas. A arrecadação para custear as despesas de campanha, ela tem um rol que vem estabelecido. Pode ser recursos próprios dos candidatos, também limitado ao teto estabelecido do limite de gastos do município para vereador e para prefeito. Recursos provenientes das próprias agremiações partidárias, seriam os recursos provenientes do próprio partido, desde que individualizado para o candidato. Então, o partido político vai se destacar para os candidatos a vereadores, cada município, cada partido no interior, com 20, 30, 40 candidatos a vereadores, ele vai destinar verbas individualizadas. E para prefeito, da mesma forma, verbas individualizadas. Recursos provenientes de doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro. Conforme já falado anteriormente, só pode ser feito por pessoas físicas. E tem um teto. O teto seria de 10% dos recursos obtidos no ano anterior, os recursos brutos obtidos do ano anterior. Com isso, evitou-se a criação das famosas vaquinhas para a campanha. Nas vaquinhas para a campanha, o candidato de uma determinada localidade, os munícipes se reuniam, cotejavam entre eles e prestavam dinheiro. Agora não. Agora as pessoas físicas são de forma individualizada, com CPFs destacados, com depósito diretamente nas contas dos candidatos, ou feitas em determinados valores, e elas têm que ser acima de aproximadamente R$ 1.600, tem que ser feito exclusivamente via TED ou pelo site do candidato ou do partido. E daí no site do candidato do partido, ele vai ser feito através ou de boleto bancário ou com destaque do CNPJ do candidato, com recibo certinho, tudo perfeito, para que seja individualizada os gastos. Na sequência, as doações, como já falei, ela pode ser feita via cartão de débito e de cartão de crédito pela internet. Então, nessas situações, o candidato
ele vai ter que desenvolver no seu site um expediente, um procedimento de arrecadação, onde possa identificar de forma muito clara quem está fazendo a doação, a pessoa identificar no recibo sair o CNPJ do candidato, também sair, nesse dispositivo, também sair o CPF da quem está fazendo a doação, para que não gere como falado anteriormente, as vaquinhas, as famosas vaquinhas eleitorais, que era muito comum no Brasil, até para que é utilizada até para, eventualmente, para pagar sursi de políticos presos. Em doações de outros candidatos e partidos, então os partidos coligados, que não tenham candidato na cabeça da chapa, de um partido X, tenham coligado com o partido Y, e o partido Y faz doações também limitado ao teto do limite de campanha. Os recursos com repasse de fundo partidário e as receitas decorrentes de comercialização de bens ou serviços, promoção de eventos, bem como da aplicação financeira dos aludidos recursos de campanha. Essa é uma questão nova, também introduzida, seriam questões de vendas e gastos e empréstimos feitos para que pudesse o candidato poder gerir a sua campanha, porque agora não vai poder ter o recurso oriundo de pessoa jurídica. Na sequência, falamos das arrecadações vedadas, fontes de arrecadações vedadas. Como dito anteriormente, está vedado a doação feita por pessoa jurídica. Fruto, como já falei, das questões envolvendo a Lava Jato e as questões envolvendo as corrupções no Brasil atreladas a doações de campanha. Eu acredito que isso vai gerar uma dificuldade muito grande para os partidos políticos fazerem as arrecadações e a gestão das campanhas, e o candidato fazer as gestões das campanhas. Que os partidos políticos, se fosse feita uma regulamentação, um limite que as pessoas jurídicas pudessem fazer as doações, e que fossem doações que fossem para todos os candidatos, ou por listagem, fizessem candidaturas por listagem, não candidaturas individualizadas, como no Brasil. Se o partido X tivesse uma lista de candidatos e a empresa pudesse doar, para que se o partido fizesse um redirecionamento de forma igualitária para todos, isso no Brasil seria possível. Uma outra fonte de recursos vedada no Brasil são recursos vindos de pessoas físicas estrangeiras. Elas também não podem fazer doações, são vedadas as doações. As doações recebidas provenientes de recursos de fontes vedadas, elas devem ser devolvidas de imediato através de pagamentos de geração de guias para a União e devolução no pagamento feito, para que não gere consequências maiores para o candidato e para o partido. Aquele que trabalhar ou com valores acima do teto ou com recursos oriundos de recursos vedados, vai gerar necessariamente penalidades, além de multa, possivelmente abuso de poder econômico, com cassação de registro da candidatura, eventualmente até cassação do mandato. Os gastos eleitorais, o artigo 26, ele traz o que seria os gastos eleitorais. Aqui na tela, eu trouxe alguns exemplos, aqui está de forma destacada todos os gastos que a lei traz. Há uma discussão se esses gastos seriam gastos, o rol seria taxativo, não poderia existir outros gastos, ou seriam gastos meramente exemplificativos. Se entendeu, a doutrina entendeu e a jurisprudência do TSE também entendeu que é números clausus, ou seja, é uma norma fechada, exaustiva, não existe possibilidade de outros gastos não serem esses previstos. Então nós temos a confecção de material de impresso, materiais impressos de campanha, nós temos a propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinado às candidaturas, na conquista de votos,
aluguel de locais para promoção de atos de campanha, por exemplo, alocar clubes, hotéis para fazer algum evento diretamente ligado à campanha, despesas de transporte ou deslocamento de candidatos ou pessoas, aí vai existir uma limitação, posteriormente vou destacar, os gastos com transporte, ele está limitado a 20% do valor do teto que pode ser gastado na campanha, não pode ultrapassar, com correspondências e despesas postais, as despesas com instalações e organização de comitês, isso aí é tradicional, a montagem e operação de carros de som, a realização de comícios, a produção de programa de rádio, que é uma questão que envolve hoje em dia uma tecnologia muito grande, utilização de marketing pessoais, que isso gera um custo maior para a campanha, que agora possivelmente terá uma redução considerável, porque com essa limitação dos gastos de campanha, dificilmente vão existir campanhas com gastos absurdos, como nós vimos nas campanhas anteriores. A realização de pesquisas, recentemente, em contato com o pessoal de Jundiaí, fiquei sabendo que um gasto com pesquisa lá chega a 120 mil reais. Eu fico imaginando, uma cidade gastando 120 mil reais, vai fazer uma pesquisa só no período eleitoral, não vão ter duas pesquisas, porque vão gastar demais. A realização, os custos com criação em sites, também é um custo elevado. Uma coisa importante a se destacar, as multas. As multas, quando impostas ao candidato, elas também vão deduzir desse valor, do custo desses gastos permitidos. Então, na verdade, o candidato, quando ele age de forma precipitada, ou agride um outro candidato, ou acaba isso gerando uma imposição de uma multa, ele tem que pensar que isso vai implicar nos gastos de campanha. E a produção de jingles e assim por diante, isso também é uma questão que gera custos. Limitação dos gastos de campanha. Conforme falado anteriormente, a Lei 13.165, ela trouxe essa grande modificação que nós não sabemos se será uma modificação boa ou será uma caixinha de Pandora, como falado pelo ministro Gilmar Mendes. Por quê? Quando você faz essa limitação de campanha, o objetivo de limitar a campanha é você tornar uma forma igualitária. Candidatos mais abastados, em regra, levavam vantagem em relação àqueles menos abastados. Então, o candidato com recursos, os mais afortunados, eles gastavam mais, produziam mais material de publicidade e poderia gerar isso uma desvantagem com relação aos outros candidatos com menos recursos. A lei, ela possibilitava, a ideia, a gênese da lei era possibilitar a igualdade, mas acredito que isso não vai acontecer de forma tão clara, ou se acontecer de forma clara, eu vou ficar muito surpreendido. Por quê? É evidente que ainda vai existir uma divergência com aqueles que estão no poder. Aqueles que já estão os prefeitos atuais, que estão concorrendo à reeleição, ou que tenham candidatos que eles apoiem, evidentemente vai utilizar-se da máquina pública e isso vai gerar uma discrepância, porque aquele vai estar o outro limitado ao gasto e o outro utilizando-se da máquina pública vai gerar uma descompensação que pode eventualmente atingir a questão da campanha. Mas a lei, no seu artigo 18, ela estabelece que os limites de gasto de campanha serão regulados por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, no dia 20 de julho, estabeleceu, já está lá, todo o rol de gastos de campanha. Lá existe aquele regramento, que um deságio de 30... Como é que foi feito esse cômputo? Como é que a lei trouxe esse regramento? Na verdade, ela estabeleceu uma redução de 30%, como nós observamos aqui, 30% do maior gasto declarado na campanha anterior. Os limites de gasto para prefeito, nos cargos em eleições que tenha só o primeiro turno, há uma redução, um redutor
de 30% e onde há segundo turno, um redutor de 50% do maior gasto de campanha. Então, o município que se gastava R$ 1 milhão vai gastar hoje R$ 700 mil como teto. E assim por diante. Para dar um exemplo com relação a isso, com relação aos vereadores no município, conforme falado anteriormente, nos municípios até 10 mil eleitores, o limite de gasto para prefeito seria R$ 100 mil e para vereador R$ 10 mil, ou o que a norma lá em cima estabeleceu com esse redutor, o que seria maior. E para vereador, a redução nesses municípios acima de 10 mil eleitores, um redutor de 30%. Isso, aparentemente, como falado anteriormente, pode gerar uma igualdade de tratamentos, mas não vai, isso presumo que não vai acontecer. Um exemplo, para elucidar dos gastos de campanha, os limites de gasto de campanha, eu trouxe alguns municípios aqui da região e também da bela e promissora Piraju, que é a minha cidade. E na questão envolvendo o município de São Paulo, o prefeito pode gastar aproximadamente 45 milhões de reais. Isso representa 70% dos gastos que ele teve nas eleições passadas. O maior gasto de campanha de um candidato na eleição passada é 70% desse valor. Então, esse valor tem um redutor de 30%. Então, lá se gastou em torno de 50 milhões de reais na campanha. E para o segundo turno, 13 milhões. Ali na frente, nós temos um dado importante, que é a quantidade de limitações de contratação, que é uma novidade também introduzida pela lei de 2015, que agora limitou a contratação em São Paulo a 9 mil. Na cidade de São Bernardo, 4 milhões e meio, nós temos gastos de prefeito. Jundiaí, com 2 milhões e meio. E na cidade de Piraju, que tem pouco mais de 23 mil eleitores, 108 mil. Então, 108 mil é o gasto mínimo de campanha para o município que tenha 5 mil eleitores ou 23 mil eleitores. Então, há uma discrepância que tem que haver uma regulamentação nova pelo TSE nas próximas eleições, como ainda é uma questão embrionária, que ainda não está sedimentada, é um salto no escuro. Então, a gente, na próxima eleição, esses limites todos vão sim possibilitar, eventualmente, que seja tratado de forma igual todos os candidatos. Com relação a sanções pela extrapolação do limite de gastos. E isto é uma introdução também trazida pela Lei 13.165, que isso pode gerar uma consequência muito grave para o candidato. O candidato que ultrapassar o limite de gastos, ele vai ser imposto a ele uma multa de 100% da quantia que excedeu. Então, no município que o gasto era 100 mil reais, ele gastou 200 mil reais, ele vai ter uma multa em cima desses 100 mil reais, de 100% do limite que ele ultrapassou. E se ficar caracterizado em representação judicial, feita na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 22 da Lei de Inegibilidade, que existiu abuso do poder econômico, esse prefeito, esse candidato a prefeito, esse candidato a vereador, ele pode sim ter as implicações de abuso do poder econômico, que vão gerar, inclusive, pode gerar cassação dos direitos políticos. Então, isso é importante a gente destacar que esses gastos de campanha, né, pode gerar consequências danosas para a candidatura. O candidato que porventura gaste mais, ele tem que limitar, pensar bem antes de agir, para que não incida nessas consequências todas impostas pela lei. Outra questão envolvendo julgar procedentes as representações após declarado eleitos. Isso aqui é uma questão envolvendo exatamente o expediente do artigo 22 da lei. Ele pode ter o registro da candidatura no transcorrer das eleições. Isso nós temos que deixar claro que não é só no primeiro turno.
Ele pode também gerar essas consequências no segundo turno, entre o segundo turno a diplomação e entre a diplomação e a posse. E após a posse, também pode ter as consequências no julgamento, como nós temos agora o julgamento no Superior Tribunal de Justiça com relação à chapa Dilma e Temer, que pode gerar as consequências por abuso de poder econômico, utilização de recursos indevidos, que pode gerar a cassação da chapa. Ou seja, vai ter que existir uma nova eleição. Na eleição deste ano, com as introduções trazidas pela Lei 13.165, há um expediente muito claro. Se nas candidaturas majoritárias, ou seja, candidatura a prefeito, se existir condenação por abuso de poder econômico, cassação do registro da candidatura após as eleições, não vai assumir o vice nessa situação. Vão ter eleições suplementares. Então, esse ano, se for o candidato, mesmo que a imputação de inelegibilidade seja exclusiva com relação ao candidato, ele vai alcançar a chapa como um todo, porque há uma expressa disposição na lei falando, se aquele candidato que teve a sua candidatura declarada inelegível por alguma das inelegibilidades previstas na Lei Complementar 64, mesmo após as eleições, será cassado o registro como um todo da chapa inteira, tendo novas eleições. Então, teriam novas eleições suplementares. Isso é um dado importante, uma inovação trazida pela lei atual. Outra questão importante é a questão da representação eleitoral para captação ilícita de recursos. Na verdade, como é que seria feita a análise com relação aos gastos de campanha? Falei que tem o teto de R$100 mil, que tem um limite de 10% do que gastou nas últimas eleições, mas como que é feita essa fiscalização? Essa fiscalização é feita pelos outros partidos, fiscalização é feita pelo Ministério Público e feita pelas coligações, quando existirem. Os candidatos, eles não podem fazer as representações, mas eles podem encaminhar a representação para o Ministério Público ou para o próprio partido, para que faça as averiguações. Um ponto importante a se destacar nessa questão toda é a questão envolvendo os candidatos. Os candidatos, tanto a vereador como os candidatos a prefeito, eles terão obrigatoriamente de ter contas abertas individuais. Então, cada candidato ele vai ter sua conta bancária aberta após o registro da candidatura nos bancos, na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou qualquer outro banco que tenha no município. E mesmo que ele não tenha movimentação financeira, não tenha recurso nenhum de campanha, ele tem que abrir essa conta. E essa conta bancária, ela não tem o sigilo previsto na Lei Complementar 105, o sigilo bancário. De forma quinzenal, os candidatos têm que divulgar no Tribunal Superior Eleitoral os gastos feitos nas campanhas. Então, esse recurso vai trazer um pouco mais de transparência. Evidentemente que não é algo que vai evitar a existência de eventuais caixa 2, mas que vai trazer uma transparência maior aos gastos, isso vai existir. O cidadão poderia, eventualmente, lutar contra esse abuso de poder econômico, gastos excessivos de campanha? Pode. Ele pode, mas não ele esponte própria fazer uma ação, mas sim fazer uma representação junto ao Ministério Público para que ele promova a representação eleitoral por captação ilícita de recursos. A captação ilícita de recursos, ela pode gerar consequências danosas, como devolução do que foi arrecadado a maior, imposição de multa de 100% e até a cassação do registro e da candidatura. Então, é um cenário novo, um cenário que vai trazer um pouco mais de transparência a algo que era nebuloso no Brasil. Com relação à sequência, a cassação do diploma, o dispositivo é claro, no parágrafo 2º, comprovada a captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais,
será negado o diploma do candidato ou cassado se já houver sido otorgado. Então, isso é uma inovação trazida, uma inovação significativa e muito importante que vai mudar esse cenário brasileiro. Todas essas alterações introduzidas pela legislação, ela tem o condão de tornar uma eleição mais límpida, sem a presença de elementos estranhos que gerariam futuros atos de corrupção e atos de gastos excessivos de campanha. Então, são essas inovações que me permitiram falar hoje, nesse momento, nessa palestra, que eu possa ser mais útil em outras oportunidades, aqui para a TV Assembleia. E eu queria agradecer a todos que assistiram. Espero ter sanado as dúvidas e as dúvidas introduzidas e me coloco à disposição para, eventualmente, saná-las se existirem novas dúvidas, ou por e-mail, ou ligando no escritório. Eu sanarei as dúvidas que existirem e estou à disposição para novas palestras tratando desse assunto eleitoral, que é um assunto que é muito importante. E gostaria de agradecer a todos e desejar a todos que tenhamos uma eleição limpa, sem gastos excessivos e que afastemos os políticos que tanto denigram a imagem brasileira. Muito obrigado.